a lei da castidade. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para falar com você um pouquinho sobre os princípios do Evangelho. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, faz seus comentários. Então, nós vamos ouvir um hino e logo após o hino eu vou fazer uma oração e aí nós vamos falar sobre esse importante mandamento que é a lei da castidade. Nosso amado Pai Celestial, somos te gratos por estarmos aqui nesta manhã. Pedimos, querido Pai, que Tu possas nos tocar pelo Teu Espírito, para que possamos entender esta lei tão importante que é a lei da castidade. Ajuda-nos a aplicarmos este mandamento em nossas vidas. Ensina-nos a guardá-lo integralmente. Abençoe cada um dos que estão assistindo ou ouvindo essa mensagem nesta manhã, esse devocional, para que cada um que está aqui possa ser abençoado e possa vencer seus desafios e aprender o Teu Evangelho e serem protegidos pelos Teus anjos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então o Senhor, quando colocou Adão e Eva aqui nessa terra, Ele deu um mandamento muito importante, que é crescer e multiplicar e encher a terra. E esse mandamento, ele está em vigor até hoje, né? Da gente trazer filhos a este mundo, filhos que estão lá na vida pré-mortal, estão vivendo com Deus hoje, que precisam vir aqui para essa terra. Isso faz parte de um plano que Deus estabeleceu. E esse mandamento de se multiplicar, ele é muito, muito importante para que o plano ele chegue até o seu final e os céus, né, tragam todos os filhos espirituais de Deus para essa terra para passar pelas experiências terrenas, para que um dia eles possam também se tornar como Deus e Jesus Cristo eles são. Então, mas o Senhor, ao casar Adão e Eva e dar esse mandamento para eles, o Senhor também, ele estabeleceu uma lei em relação a isso. Então, que essa lei deveria governar a vida deles, ou seja, leis morais e não pelos instintos, né? Os animais também, eles devem se multiplicar e eles se multiplicam, mas eles vão pelo seu instinto, né, natural, e eles cumprem com a medida da criação deles. Nós devemos nos multiplicar, mas nós temos que viver determinadas leis e não seguir pelos nossos instintos, pelos nossos só desejos, né, sexuais, que eles são importantes, mas dentro dos laços do matrimônio, entre homem e mulher. Então, quando o Senhor colocou Adão e Eva, Ele deu esse mandamento, e Ele foi dando esses mandamentos da castidade para todos os profetas, todos ensinaram sobre essa lei que é muito importante. Inclusive, a gente tem ali na declaração, né, a família proclamação ao mundo, diz o seguinte: declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecido por Deus. Então, quem estabeleceu o fato da gente procriar as relações sexuais e tudo mais foi Deus. Ele que criou isso, esse poder, Ele deu esse poder para cada um de nós. Mas Ele também criou uma lei, que é chamada Lei da Castidade, para que esse mandamento fosse vivenciado dentro dos laços do matrimônio. Então, nós
só podemos ter relações sexuais com pessoas com quem estamos legalmente casadas e que seja entre homem e mulher. Só que, claro, né, Satanás ele quer que a gente quebre esse mandamento tão importante, porque assim ele pode destruir as famílias, e é o que ele deseja, porque a família é a base de tudo. O Senhor quer que as famílias cheguem ao reino celestial um dia e sejam exaltados. O Senhor quer que todos tenham isso, todos têm essa oportunidade, mas Satanás quer impedir isso, e ele conseguiu já muitas pessoas, infelizmente, que quebraram a castidade, não se arrependeram, não mudaram e tiveram muitos problemas em suas vidas. Então a castidade, esse mandamento tão importante, ele precisa ser vivido integralmente. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles precisam ficar dentro de um limite que foi estabelecido por Deus. E esse limite então é que só devemos ter relações sexuais com pessoas entre homem e mulher dentro dos laços do matrimônio, casados legalmente. Mas, como falei, Satanás está tentando destruir a família, né? Ele tem muitas maneiras e ele faz de tudo para que esse mandamento seja quebrado. Uma das coisas mais prejudiciais que Satanás pode fazer é tentar induzir-nos a quebrar a castidade, a essa lei. Então ele é persuasivo, ele é poderoso e ele acaba levando muitas pessoas a isso. Então precisamos ter muito cuidado. Seu desejo é fazer-nos acreditar, né, Satanás, que não há pecado em quebrar essa lei, que é normal, é tudo certo, né? Muitas pessoas já foram enganadas, a gente sabe disso. Então nós precisamos nos proteger contra essas más influências, tomar cuidado com o que assiste, com o que ouve, porque a gente vai ser julgado não apenas pelo que a gente fala, só porque a gente faz, mas também pelo que a gente pensa, pelo que a gente deseja. Então, Cristo ensinou o seguinte, em Mateus 5, 27 a 28, naquele discurso mais importante que existe, que é o Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7. Mas ele disse especificamente no capítulo 5, versículos de 27 a 28, ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso se aplica ao homem, mas se aplica também à mulher, obviamente. Então, só de pensar, só de desejar alguém, cobiçar a pessoa, você já cometeu esse pecado no seu coração e precisa se arrepender. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós vamos ser julgados também pelos nossos pensamentos. Se o pensamento vier, expulsa ele da sua mente, coloca outros pensamentos saudáveis, né, e espirituais. E em relação à lei especificamente, a gente precisa... Eu gosto de duas histórias, né, que a gente compara o que aconteceu, por exemplo, com José do Egito e Davi. Davi, ele deixou de ir para a guerra, ele estava lá no palácio dele, sossegado e tranquilo, acordava tarde, foi lá para o terraço do seu palácio, ele viu a Betsabá tomando banho, e aí então ele desejou aquela mulher que era casada com um soldado dele, um soldado fiel, Urias, e aí então ele quebra a castidade com ela, ele adulterou, e por causa do adultério, pela vergonha que ele ia passar e tudo mais, né, por ter quebrado esse mandamento, ele acabou mandando matar Urias. Então ele comete dois pecados graves, a quebra, né, o adultério, né, a quebra da castidade, e também que o levou a matar Urias. E isso fez com que ele perdesse a sua exaltação. Então, que história triste, né? Muitas coisas ruins aconteceram na família dele, e ele teve muitas coisas tristes mesmo que aconteceram. Então ele perde a sua exaltação em razão disso. Então foi os pensamentos
né, que ele teve, os maus pensamentos em ficar olhando para a mulher, ele podia ter se desviado, ele continua olhando. Ele quebra a castidade e aí ele acaba matando. Então ele comete pecados graves que o impediram agora de entrar no reino celestial. E aí nós temos o oposto disso, que é a história de José do Egito, que resistiu às investidas da esposa do Potifar. Ela tentou seduzi-lo diversas vezes e ele foi fiel ao Senhor, fiel também ao Potifar. E aí, mas ela armou ali para ele, né, uma cilada e ele acabou sendo preso. Ela mentiu, mas por ele ter guardado esse mandamento tão importante, o Senhor o abençoou, o Senhor não deixou ele sozinho. E ele se tornou o segundo homem do Egito. Casou-se, teve 2 filhos, né, que foi Manassés e Efraim, então homens também importantes na história. E quanta coisa boa aconteceu na vida dele. Ele teve desafios, claro, mas ele conseguiu receber muitas bênçãos porque ele viveu esse mandamento tão importante. Então, procure guardar esse mandamento com todas as suas forças, guardar integralmente esse mandamento, controlando os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ações, para que então você possa comparecer diante de Deus sem cometer esse pecado. Se cometeu, fez alguma coisa errada em relação a isso, se arrepende, mude, porque o Senhor vai te perdoar. Te vejo no próximo vídeo.